Pai, eu apresento nesse momento a vida da tua filha, Senhor. Ah, Deus, que está, Senhor, sedenta a ser usada por ti, Senhor. Tu já falaste ao coração, ó Pai. Tu já determinaste aquilo, Senhor, que irá acontecer nesse momento. Mas agora, Senhor, especial, eu apresento a vida da aspirante Valdileia, Senhor, declarando, Senhor, ela nas tuas mãos, totalmente rendida a ti, Senhor, para que o Senhor possa transbordar através dela, Senhor. Usa, Senhor, a tua filha com poder e graça. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Os irmãos podem se assentar, amém? Irmãos, segundo dia de campanha, a igreja está linda, maravilhosa, está repleta. Glória a Deus por isso. E tenho certeza que todo mundo aqui realmente quer mais de Deus. Eu quero mais de Deus, por isso eu estou aqui, né? E hoje o nosso tema é a igreja irresistível. Lembra-se de quem ela é. A igreja irresistível. Lembra-se de quem ela é. Amém? Ontem o pastor Éder já falou aqui um pouco sobre igreja e sobre igreja irresistível. E retomando um pouquinho, né? Quando nos vem à mente a palavra igreja, o que já vem na nossa mente? Normalmente, quando a gente está na rua, aí encontra um conhecido, um vizinho. Ah, mas você é de que igreja que você é? Aí você, eu sou da Metodista Wesleyana. E a irmã é de qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da congregação, eu sou da Igreja Batista. É bem assim no nosso cotidiano, né? E normalmente quando fala assim, não, mas qual é a sua igreja mesmo? Aí você fala, não, é aquela subindo o morro, aquela grandona, aquela pequenininha, aquela amarelinha, aquela azulzinha. Então, normalmente, quando nós nos referimos à igreja, nós nos referimos desta forma. Ou a igreja pela denominação, ou pela estrutura. A igreja, aquela grande, que tem um prédio, aquela que tem um elevador, aquela que tem uma escadona. E, normalmente, é isso que nos vem à mente. Mas a igreja que nós estamos falando, que nós estamos pregando todos esses dias aqui, já estamos pregando e vamos continuar pregando, é a igreja viva. É a igreja que é um organismo vivo, né? Então, quando nós falamos em igreja, a igreja sou eu, é você, somos nós reunidos para invocar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. E quando nós falamos igreja, biblicamente, nós podemos nos lembrar da igreja, que é um edifício na qual as pedras vivas formam um grande edifício sob uma fundação que é Cristo, né? A pedra principal, Cristo. Quando nós pensamos em igreja, igreja é o corpo, é um organismo vivo, que tem pé, que tem mão, que tem braço, que tem um tronco e que tem uma cabeça, que é Cristo. Amém? Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros, nós somos o pé, o dedo, todos os membros do corpo são importantes, não são, irmãos? Embora se eu perder um dedinho, mesmo assim eu consigo sobreviver, não é mesmo? Mas se me cortarem a minha cabeça, não tenho como viver, né? Cristo, todos nós somos importantes. Mas Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a vida da igreja. Quando nós pensamos em igreja, também nós pensamos na noiva. A igreja é a noiva tão aguardada. A igreja que está se preparando, se arrumando, se adornando para se encontrar com o seu noivo. Para as grandes bodas, para a grande festa. Amém? Mas aí quando nós pensamos, a igreja irresistível... Então, a igreja é tudo isso que eu já falei. E a igreja irresistível é a igreja que consegue arrancar aplausos do céu. Igreja irresistível é aquela que atrai os olhares de Deus continuamente. E, consequentemente, ela atrai a bênção de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Igreja irresistível é aquela que Deus tem prazer em abençoar. Que Deus tem prazer em
estar passeando no meio dela. E nós desejamos ser essa igreja irresistível. Nós precisamos ser essa igreja irresistível. Amém, igreja? Agora, quando nós falamos a igreja irresistível, ela lembra-se de quem ela é. De quem ela é. De quem a nossa igreja é. Eu sei que todo mundo aí no seu coração sabe de quem ela é, né? Mas vamos ler lá na palavra de Deus, amém? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Amém? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Então, o versículo que nós lemos diz que Ele é digno de abrir, de tomar o livro e abrir os seus selos, porque Ele foi morto e derramou o seu sangue para comprar para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue. Não derramou o seu sangue para comprar prédios, comprar terrenos, comprar instituições para a igreja, para formar a igreja. Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue para comprar para Deus homens, mulheres, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos. Amém, irmãos? O sangue de Jesus foi derramado para comprar almas para Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, a igreja é formada por esses homens e mulheres que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus. E essas pessoas, quando se reúnem para invocar e adorar o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, ali o Senhor se faz presente, ali ela se torna igreja. Amém, irmãos? Então, nós conseguimos entender aquilo que nós já sabemos, que a igreja, ela é de Deus. A igreja, ela não é de homens. A igreja, ela não é do Estado. A igreja, ela não é de Roma. A igreja, ela não é de Israel. A igreja, ela é de Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós pensamos, ela se lembra de quem ela é. Nós precisamos estar constantemente nos reavaliando, meditando, pensando, nós como igreja. Porque nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Nós fomos comprados, somos propriedade exclusiva de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o selo que nos distingue das outras pessoas do mundo. Amém, irmãos? E quando nós pensamos em uma igreja irresistível, uma reunião de pessoas que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, e esse povo é um povo irresistível. E o que faz da igreja ser... quais os requisitos para ser uma igreja irresistível? Então, nós vamos falar um pouco sobre a missão da igreja, porque assim fica mais claro a gente entender, porque senão fica muito nas entrelinhas, e aí a gente gosta de tudo bem explicadinho, não é mesmo, irmãos? Então, vamos meditar, vamos analisar um pouco na questão da missão da igreja. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20. Evangelho de Marcos,
Amém? Marcos 16, do 15 ao 20. Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, perdão, irmãos, amém. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Irmãos, nós lemos esse texto para pegarmos aqui alguns pontos importantes da questão da igreja irresistível. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, porque, claro, eu poderia falar, são os 4 pilares da igreja, mas eu não tenho essa pretensão. Cada um que tem uma revelação de Deus, dá a denominação, o nome que acha mais coerente. Mas o que Deus colocou no meu coração, quando eu estava buscando a mensagem de hoje, Ele me falava de uma grande comissão preparada, capacitada para realizar uma missão com um propósito. Amém? Uma grande comissão preparada para realizar uma missão com um propósito. Então, resumindo isso, para vocês entenderem uma geral, para a gente poder separar aqui, a grande comissão somos nós. Preparados, nós somos preparados, capacitados, quando nós recebemos o Espírito Santo. Nós também recebemos os dons do Espírito Santo para realizar esta missão. E nós também temos como nossos ajudadores os anjos ministradores que estão para nos servir. Amém, irmãos? Para realizar uma missão. Que missão é esta? Pregar o Evangelho. Impor as mãos sobre os enfermos e curar os enfermos no nome de Jesus. Expulsar os demônios e batizar com o Espírito Santo. Amém, irmãos? E com qual uma missão, com um objetivo? Qual o objetivo, irmãos? De todo este povo que se chama pelo nome do Senhor. Todo este povo que é lavado e remido no sangue de Jesus, ganhando mais almas, acrescentando no nosso meio, crescendo a família cristã. Para quê, irmãos? Com um propósito. E o propósito, o objetivo é morarmos no céu. Esse é o objetivo da igreja. Não existe outro, a não ser cumprir a nossa missão com o objetivo de ganharmos almas, de aumentarmos o corpo de Cristo para morarmos no céu com Ele. Amém, irmãos? Então, quando nós pensamos nesses pontos, a missão da igreja, nós lemos agora em Marcos, capítulo 16, e ele fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de Mateus 28 fala a mesma coisa. Irmãos, a grande comissão de pregar a palavra de Deus. A igreja irresistível, ela deve incansavelmente pregar a palavra de Deus. Aí nós falamos, mas a minha igreja ela é tão fria, a minha igreja, ela é tão pequena, a minha igreja. Irmãos, se a igreja está fria, é porque eu estou fria. É porque você está frio. Se a minha igreja não cresce, é porque eu não estou fazendo a minha parte. É porque você não está fazendo a sua parte. Porque a igreja sou eu e você. A igreja somos nós. E quando nós não estamos satisfeitos com a nossa igreja, significa que nós estamos insatisfeitos com nós mesmos.
Não é? Às vezes a gente não para analisar. É muito mais fácil nós jogarmos a culpa para a igreja, mas nós não paramos para olharmos no espelho e falar, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Então, se eu quero uma igreja melhor, eu tenho que ser melhor. Se eu quero uma igreja irresistível, eu preciso ser irresistível para Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos que a igreja ela precisa proclamar o evangelho, significa que nós precisamos sair para fora. Nós precisamos sair para fora dessas 4 paredes e pregar o evangelho. Outro dia, lá na congregação, falando sobre pregar o evangelho, eu comentei uma frase que eu acho que muitos de vocês já ouviram, talvez de uma forma diferente, mas que diz, pregai o evangelho. Se for necessário, use palavras. Irmãos, é muito sério. Às vezes a gente fala, eu não consigo falar, eu não sei falar igual Moisés. Eu tenho a língua presa. Me prepara um Arão aí para falar por mim. Irmãos, muitas vezes nós não precisamos de palavras. Com as nossas atitudes, com a nossa forma de expressar, nós estamos pregando a Cristo. Amém? Então, não há desculpa para a gente falar que a gente não é capaz, que a gente não pode, a gente não consegue. Nós precisamos realmente atrair para nós esta responsabilidade. Nós só queremos receber. Irmãos, eu vou ser bem sincera, porque eu já estou nessa igreja há um bom tempo, né? E eu também sou a igreja. E reconheço os defeitos da minha igreja, reconheço as qualidades da minha igreja, porque ela sou eu. Então, é muito fácil para nós sairmos da nossa casa, nos arrumar bonitinho, vir para a igreja só para receber. Vou lá me alimentar, vou lá receber. E, às vezes, nós ficamos obesos espirituais. Só recebemos e não passamos, não damos para outras pessoas. E nós só queremos receber. E depois a gente ainda começa a pôr para fora. Não quero falar aqui a palavra, né? Gorfar, né? Mais fácil do que outra palavra. Mas gorfar, pôr para fora, porque já está tão cheio. E está falando mal, começa a falar mal da igreja, fala mal da pregação, fala mal da igreja. Por quê? Porque ele está tão cômodo que ele começa a ver defeitos. Mas se a igreja começar a se mexer, começar a cada um tomar a sua responsabilidade, rapidinho a gente vai parar de criticar, a gente vai parar de reclamar. Porque aí nós vamos falar assim, não, então se a igreja está fria, eu estou fria, eu preciso melhorar. Então se a igreja precisa pregar mais, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso evangelizar. Amém, irmãos? Então, nós precisamos nos ater a esses pontos. Não vou ficar aqui falando a mesma coisa. Os irmãos entenderam. O outro ponto, a palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, Deus ele tem prazer em curar a igreja, Ranashui Namanai, porque Jesus, ele veio, e o ministério dele, quando ele estava aqui no nosso meio, o que ele mais fez foi curar os enfermos. Irmãos, por que será que Jesus curava tantos enfermos? Porque Jesus se compadecia deles. Porque Jesus sabia que aquela enfermidade era fruto do pecado, era fruto da desobediência, mas que se eles crescem em Cristo, eles seriam libertos, porque aquela autoridade demoníaca não ia ter mais poder sobre a vida daquela pessoa. E as pessoas, quando olhavam para Cristo e criam nele, ele falava, os seus pecados são perdoados. Irmãos, muitas vezes eles falam, seja curado. Não, os seus pecados são perdoados. Irmãos, Jesus, ele tem o prazer de nos curar. Jesus, ele está pronto para nos curar. Mas existem algumas coisas no nosso meio que impedem da unção de cura descer sobre a igreja. Então, nós às vezes falamos, meu Deus, por que eu vou para a igreja, eu oro e eu não sou curado? Por que a minha igreja, a minha casa tem sido tão assolada com o espírito de enfermidade? E junto com o espírito de enfermidade vem o espírito devorador, porque você gasta com remédio, você gasta com um hospital e por aí vai. Irmãos, nós precisamos nos ater neste ponto como igreja.
Nós queremos ser a igreja irresistível. Então, nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Nós precisamos realmente nos colocar numa posição de verdadeiros servos e servas de Deus, dispostos a sermos usados como instrumentos de Deus para curar os nossos irmãos. Porque nós queremos que uma pessoa, Deus use alguém que ponha a mão sobre nós e nós sejamos curados. Amém? Todos nós estamos no culto, aquela bênção, Senhor, usa um vaso para vir aqui orar por mim, para que eu seja liberto, eu seja curado. Mas por que você não fala, Senhor, me usa para ser um vaso, Senhor, para ir lá e tocar no meu irmão, na minha irmã, e ele ser curado, no nome de Jesus. Irmãos, não sou eu nem você que cura, quem cura é Jesus. Irmãos, às vezes nós nos colocamos, não, mas eu não posso, eu não tenho esse chamado, eu não tenho isso, eu não tenho condições. Irmãos, Deus chamou a todos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós queremos uma igreja onde há uma grande unção de cura, nós precisamos orar por isso. Nós precisamos nos dispor a orar pelos enfermos. Como que nós queremos que Deus opere se nós vemos o nosso irmão doente, sabemos que ele está enfermo, nós não vamos fazer uma visita e quando vamos não temos a coragem, a ousadia de impor as mãos e orar. Irmãos, Deus age na ousadia, porque nós temos que crer no poder de Deus. Amém, irmãos? Outro ponto que nós lemos aqui também em Marcos, expulsarão demônios. Em nome de Jesus, irmãos. É no nome de Jesus que a igreja expulsa demônios. Não vamos dizer que um tem um chamado, outro não tem um chamado. Deus chamou a todos. Tomara Deus que nós nunca venhamos precisar, né, de dentro da nossa casa acontecer uma situação dessa, porque aí a gente vai ter que fazer alguma coisa. É ou não é? Porque aí não tem como você ir chamar o pastor... talvez não dê tempo, você tem que orar. Então, nós precisamos começar a tomar esta consciência. Nós queremos que a igreja seja liberta, nós queremos que o povo prospere, que o povo cresça espiritualmente, e sabemos que talvez nós mesmos temos consciência que temos alguns problemas espirituais devido à nossa criação, devido aos nossos pais, ou por lugares que nós passamos antes de virmos para o Evangelho. Então, nós temos até consciência que precisamos de uma certa libertação em algumas áreas, mas nós também não nos dispomos a ser um instrumento de Deus para Deus libertar. Para Deus libertar o nosso filho, Deus libertar o nosso esposo, nossa esposa, nossos pais. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar a igreja. Deus não quer ir lá fora buscar um irmão para ir na sua casa para libertar a sua família. Deus quer usar a própria igreja. Nós não somos uma família. Nós não somos um povo que invocamos o nome do Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, ter esta consciência, amém? E por último, irmãos, a igreja também é chamada para realizar, no nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Então, eu gostaria que os irmãos lessem, vamos abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 14 ao 17, amém? Amém? Atos dos Apóstolos, 8. Do versículo 14 ao 17. Amém? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo.
porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém, irmãos? Como nós estamos em Atos 8, vamos virar a página, Atos 9, 17. Vamos ler também Atos 9, do 17 ao 18. Amém? E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos também desejar e buscar o batismo com o Espírito Santo. Uma igreja fortalecida, uma igreja avivada, uma igreja irresistível, é a igreja que é cheia do poder do Espírito Santo. E para sermos cheios do poder do Espírito Santo, nós precisamos receber o batismo no Espírito Santo. Irmãos, você que ainda não foi batizado, não desista. Não entristeça o seu coração e também não ponha na sua mente que isso não é importante. Porque é importante, irmãos. Para nós continuarmos na caminhada cristã, para nós sairmos desta porta para fora, para sermos uma igreja irresistível lá fora, irmãos, nós precisamos ter o batismo no Espírito Santo. E não só isso, nós precisamos trabalhar o poder do Espírito Santo na nossa vida, através dos dons, através do chamado que Deus tem para a nossa vida. Deus não nos chamou para ficarmos sentados no banco desde quando nós aceitamos a Cristo. Quanto tempo nós estamos sentados no banco, hein, irmãos? Cada um faz a sua conta aí. Deus não nos chamou para ficarmos sentados no banco até o Senhor vir buscar a igreja, não, irmãos. Então, irmãos, é importante nós falarmos aqui que para sermos uma igreja que atrai os olhares de Deus, que atrai a bênção de Deus, nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo deseja nos encher, o Espírito Santo deseja nos renovar, nos fortalecer. Mas para isso nós precisamos desejar, precisamos buscar, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ir para o monte, precisamos estar nas reuniões de oração, precisamos andar com pessoas que são cheias do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, o mundo lá fora diz que o mundo sabe quem somos devido às pessoas com quem nós andamos, né? Me digas quem... Isso aí. O ditado popular. Irmãos, e o Ari abriu o culto hoje com qual salmo? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, irmãos. Então, se você quer ser cheia do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, cheio do óleo, do poder, da unção... irmão, ande com pessoas que são cheios da unção, irmão. Se você andar com pessoa que é fria, igual a água do rio, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Você tem que falar, irmão, eu estou frio e você também está fria. Então, irmão, vamos começar a andar com as pessoas mais cheias do fogo de Deus aí, irmã. Se a irmã falar, não quero não. Então, você fala, então você fica aí que eu vou buscar o fogo de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós não podemos nos acomodar. Muitas vezes nós estamos acomodados no nosso conforto, no nosso dia a dia. Estamos ficando frios e pior, quando estamos mornos. Não podemos ser mornos, irmãos. Se você não se sente bem vendo as pessoas pulando, falando em línguas, às vezes gritando, entregando profecia, irmão, ore a Deus, porque talvez a sua igreja não seja uma igreja pentecostal,
O povo na qual você deve estar se reunindo não é o povo pentecostal, mas é um povo tradicional. E talvez por isso você tenha tanta dificuldade de aceitar o batismo. Mas se você, seu coração se alegra quando a igreja começa a falar em línguas, é porque o Espírito Santo está desejoso de te encher, de fazer você transbordar na presença dele. Aleluia. Irmãos, nós precisamos exercitar o falar em línguas, Lamacho e Nai. Irmãos, às vezes nós pensamos, não, eu não vou falar em línguas. Outro dia um irmão falou para mim, eu tenho dificuldade de receber o batismo com o Espírito Santo, porque quando vem aquela sensação, vem na minha mente, eu não vou falar essas palavras, porque eu vou estar imitando o irmão, eu vou estar imitando a irmã. Irmãos, isso são setas que o inimigo lança na mente dos filhos de Deus para confundir, para impedir de você receber o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, deixe a vergonha de lado, tire esses pensamentos da sua mente, repreende esses pensamentos, e na hora que você estiver sentindo o fogo do Espírito, o seu corpo tremendo, e vir aquelas palavras, fale, abre a tua boca, fale as palavras que vier na sua mente, porque ali é o Espírito Santo que está te envolvendo, querendo te encher, querendo te abraçar, querendo transbordar na sua vida, e você ali preso. Você não dá espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. E às vezes você pensa, não, eu tenho dificuldade. Não, irmão, você está criando a dificuldade. Irmãos, eu sei o que é isso, porque eu demorei muito para ser batizada com o Espírito Santo. Muito, eu sofria por isso, sofri muito. Porque eu era muito razão, tudo tinha que ser muito explicadinho, tudo eu tinha que entender direitinho, senão eu não aceitava, eu não entendia, e por conta disso eu demorei muito. E em contrapartida, o Ailton, logo que aceitou Jesus, já foi batizado, já saiu arrastando as cadeiras tudo da igreja. Irmãos, eu com vergonha de fazer escândalo. Ai, meu Deus, que vergonha. Ai, eu assim, assado, isso, aquilo, outro. Irmãos, quanto tempo eu perdi. Porque eu não recebi o tesouro maravilhoso que é o batismo do Espírito Santo. Fiquei tanto tempo lá, né, esperando, preocupada com o que os outros iam pensar, iam falar. Irmãos, eu costumo falar, nós que já somos batizados, glória a Deus, aleluia, por isso, nós não podemos deixar a brasa do fogo do Espírito apagar no nosso coração. Então, por isso, nós precisamos exercitar o falar em línguas. Nós precisamos, irmãos, estar sempre nas nossas orações, na nossa casa. Irmãos, quando você estiver orando, ore em línguas. Mesmo que você fale assim, não, eu estou inventando. Não, na hora você lembra a língua que sempre Deus fala no seu ouvido, quando você está sentindo a presença de Deus na igreja, e comece a falar em línguas na sua casa. Ou você está tomando banho, está cantando, fale em línguas, exercite o falar em línguas. A igreja precisa. Nós temos uma arma poderosa, irmãos, que é o orar em línguas. Quantas vezes nós estamos... o inimigo está armando situações contra a nossa vida, a nossa família, e nós não entendemos, porque é no mundo espiritual. E quando você começa a ter essa intimidade com o Espírito Santo, e você às vezes está orando, e começa a orar em línguas, muitas vezes o Espírito Santo está trabalhando, operando no mundo espiritual, quebrando seta, cortando laços contra a nossa vida. E nós não entendemos, e às vezes a gente está lá, parece que eu estou com a espada na mão, e estou pulando para lá, estou pulando para cá, e não entendo nada. Mas depois o Espírito Santo vai nos explicar, amém, irmãos? Os mistérios do Senhor. Irmãos, deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, assim como eu também preciso, irmãos. Não é só para você, é para mim também. Porque eu sei o quanto o Espírito Santo quer realmente usar a minha vida. E muitas vezes eu me seguro, né? Mas, irmãos, tudo com ordem e decência, não com bagunça, porque nosso Deus não é um Deus de bagunça. Mas nós precisamos, irmãos, valorizar esse grande tesouro na nossa vida, amém? E, irmãos, eu já até perdi a noção. E caminhando para o final, eu falei para vocês, a igreja tem uma missão com um objetivo, irmãos.
E qual é o nosso objetivo? Vamos ler rapidamente lá no Evangelho de João, pode ser? João 17, 14 e 16. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14 ao 16. Amém? Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém. Até aqui, irmãos. A palavra que nós lemos agora, o Senhor Jesus está orando ao Pai pela igreja e falando, Senhor, eles não são do mundo, assim como eu do mundo também não sou. Eu não rogo a Ti, ó Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, Jesus intercedendo por nós, clamando, porque ele diz, assim como eu não sou deste mundo, eles também não são. Mas, Senhor, guarda-os. Guarda-os. Para quê, irmãos? Para nós morarmos no céu com o Senhor. Para isso, irmãos, porque Jesus ele tem uma cidade santa, uma Jerusalém para nós. A nossa casa não é esta, a nossa terra não é esta, o nosso mundo não é este. Nós estamos aqui só por um tempo determinado. Mas logo Jesus vem buscar a igreja. Logo Jesus vem buscar a igreja irresistível para morar eternamente com Ele. E o nosso espírito anseia, deseja desesperadamente unir-se ao Espírito do Pai e sermos um com Ele, para estarmos morando na Jerusalém celestial. Amém, irmãos? Mas nessa Jerusalém celestial não entrará nada que seja corruptível, nada que possa contaminar a verdade, nada que possa atrapalhar a santidade daquele lugar. Então, por isso, irmãos, nós temos um tempo ainda aqui na terra para nos preparar, para nos limpar totalmente, para nos preparar como uma noiva que está aguardando o noivo. E por isso, irmãos, nós precisamos estar firmes na nossa fé, porque nós sabemos qual é o nosso destino. Sabemos para onde nós vamos. Nós não estamos perdidos como o mundo lá fora, que se morrer agora não sabe para onde vai. Nós temos certeza para onde nós vamos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é bom termos certeza para onde nós vamos quando o Senhor nos tirar deste lugar. Amém, irmãos? Irmãos, então, essa era a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que os irmãos tenham recebido esta palavra, que os irmãos mastiguem, meditem nesta palavra, e que o Espírito Santo venha incomodar a cada um de nós, para sermos cada dia mais essa igreja irresistível. Amém, irmãos?